Olá, você que está de volta ao nosso site de E-Arte Educação. Eu sou o Rubem Dornelas de Bessa, serei o seu anfitrião, sou professor e aluno da especialização em E-Arte Educação Intermediática Digital EMAC UFG. Nessa terceira videoaula, trabalharemos a discussão a respeito de ir na contramão da indústria e-cultural massiva, ou seja, desenvolveremos uma análise do que fica ao final de toda essa perplexa viagem. Quem estaria com a razão? Alguém teria razão? Horkheimer, Adorno? Para isso, vamos desenvolver uma discussão junto com o autor, o escritor e o comunicólogo Umberto Eco. Espero que gostem. Acompanhe aqui na descrição de nosso vídeo o endereço do nosso site. Chegamos em nossa terceira videoaula, na contramão da indústria e-cultural massiva. O objetivo dessa videoaula é traçar um paralelo, fazer uma síntese a respeito de toda a discussão interpretada até o momento, desde a primeira videoaula e a segunda, e agora nós fazemos uso de um autor importantíssimo, dada a envergadura de sua obra, Umberto Eco, comunicólogo, escritor, onde ele trabalha a noção de apocalípticos e integrados. Os apocalípticos são aqueles que condenam os meios de comunicação de massa, e os integrados, aqueles que os absolvem. Entre os motivos para condenar os meios de comunicação de massa, segundo os apocalípticos, estariam a veiculação de que eles realizam uma cultura homogênea, que desconsidera as diferenças culturais e padroniza o público. O seu desestímulo à sensibilidade, o estímulo ao publicitário, criando junto ao público novas necessidades de consumo. Ou seja, a grande síntese do capitalismo, viver de criar necessidades. A sua definição como simples lazer e entretenimento, desestimulando o público a pensar, tornando-o passivo e conformista, apenas consumindo esses produtos culturais. Nesse sentido, os meios de comunicação de massa seriam usados para fins de controle e manutenção da sociedade capitalista no status quo. No entanto, entre os motivos para absorver os meios de comunicação de massa, apontados pelos integrados, estariam que esses meios de comunicação são a única fonte de informação possível a uma parcela da população que sempre esteve distante de informações. As informações veiculadas por eles poderem contribuir com a própria formação intelectual do público. Essa padronização do gosto gerada por eles funcionaria como um elemento unificador de sensibilidades dos diferentes grupos. Nesse sentido, os meios de comunicação de massa não seriam característicos apenas da sociedade capitalista, mas de toda a sociedade democrática. Umberto Eco considera que é impossível a sociedade moderna, contemporânea, viver sem esses meios de comunicação de massa, uma vez que eles fazem um tipo de ligação cultural que realmente estimula e veicula valores culturais num determinado contexto histórico. Pois não é pelo fato de veicular produtos culturais que a cultura de massa deveria ser considerada naturalmente boa, como querem os integrados. Eco critica as duas concepções. Os apocalípticos estariam equivocados por considerarem a cultura de massa ruim simplesmente por seu caráter industrial. Os integrados, por sua vez, estariam errados por esquecerem que normalmente a cultura de massa é produzida por grupos de poder econômico com fins lucrativos, o que significa tentativa de manutenção de interesse desses grupos através dos próprios meios de comunicação de massa. O universo das comunicações, segundo Umberto Eco, é o nosso universo. Se quisermos falar de valores, as condições objetivas das comunicações são aquelas fornecidas pela existência dos jornais, dos rádios, da televisão, da música reproduzível, das novas formas de comunicação visível e auditiva. Para Eco, não se pode ignorar a sociedade atual, ela é industrial, e as questões culturais têm que ser pensadas a partir dessa constatação. Ou seja, elaborar uma síntese de toda essa discussão em rede. Desse modo, ao pensar a comunicação, devemos ter em mente que não tem como haver um denominador comum a respeito, sem considerar algumas questões. Dentre elas, vamos destacar agora, que é perceber que nenhuma das formas de compreensão do fenômeno da indústria cultural é perfeita e dá conta de todas as questões, sendo mais enriquecedor, pelo menos no primeiro momento, analisá-las de maneira menos parcial. No entendimento dos críticos dos meios de comunicação de massa, alguns elementos devem ser postos de imediato em questão. Os meios de comunicação dirigem-se a um público heterogêneo,
mas apresentam-se segundo medidas de gosto. Com isso, a cultura difundida é de tipo homogêneo, destruindo características culturais próprias de cada grupo étnico. Os meios de comunicação tendem a provocar emoções intensas e não imediatas, ou seja, ao invés de simbolizar uma emoção, de representá-la, daí o fortíssimo apelo à imagem usado na atualidade. O circuito comercial, que estão sujeitos à lei da oferta e procura, e mesmo que difundem produtos de marca de cultura superior, difundem-nos de forma nivelada, condensando a fim de não provocar nenhum esforço por parte do fruidor. Isso é importante observar, porque a nossa discussão do arte-educador enquanto mediador do ato pedagógico crítico em nosso TCC leva em conta essa questão da fruição da arte, do estado da arte. Encorajar uma visão passiva e a crítica do mundo. Desencoraja dessa maneira o esforço pessoal pela posse de uma nova experiência.